Amém? Eu quero te convidar a estender a mão para cá, para que possamos orar pela vida do nosso pastor e assim recebemos uma palavra nesta manhã de hoje. Pai, muito obrigado pela vida do nosso pastor, o pastor Eliseu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele e sobre a casa e a família dele. Pai, que nesta manhã o pastor Eliseu, a pastora Damari, seja alcançado por graça, misericórdia, revestido de autoridade, de poder, revestido, Senhor, de toda a unção do Teu Espírito, e que eles recebam ferramentas para serem instrumento do Senhor, em particular o pastor que nesta manhã se dispõe a ser um dispenseiro, trazer sobre nós, ó Deus, uma palavra rema, que o Senhor possa usá-lo na medida extraordinária do Teu Espírito, de forma sobrenatural, com toda a ousadia, intrepidez e também a ativação a qual o Senhor o concedeu como um profeta do Senhor. Nós o recebemos na qualidade de profeta e queremos, ó Deus, que se cumpra toda a Tua vontade nesse dia chamado agora, que possamos viver o sobrenatural, o extraordinário, e conjuntamente possamos devolver toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor. Assim oramos nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém? Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui para celebrar nessa manhã de batismo. É especial porque nós temos, uma vez pelo menos ao ano, tomado essa direção de Deus, desde a pandemia, de fazermos os batismos aqui na igreja mesmo, providenciando a água, providenciando uma piscina de plástico, para que nós pudéssemos cumprir esse mandamento bíblico. E desde então, nós não podemos mais sair, alugar um sítio ou fazer como nós costumávamos fazer. Mas Deus tem nos abençoado, porque mesmo em tempos de crise, há pessoas que têm sido transformadas, recebido a palavra da salvação e decidido pelo batismo. Eu tenho também que cumprimentar os nossos irmãos que nos assistem através da live, transmitida pelo nosso canal no YouTube. Que você seja também um missionário virtual e compartilhe essa palavra, esse vídeo, esse link, e não nos deixe também de deixar aí o seu comentário e até mesmo estar se inscrevendo no nosso canal, porque Deus tem nos dado isso como uma estratégia quando nós atravessamos aí esse momento de pandemia. A nossa igreja, que é a Conexão de Fé, nunca esteve tão conectada, e logo ao passar da pandemia aí, ao diminuir as restrições, nós continuamos transmitindo os cultos online. Tem sido uma ferramenta porque a palavra do Senhor tem chegado distante. E hoje está aí a nossa irmã Érica, com a mãe dela, a Marinalva, que são um dos frutos que vieram através das lives, que foram alcançadas pela palavra ministrada através da internet. Assim como o Senhor tem nos dado estratégia há muito tempo, nós temos visto Deus mover em graça, em unção, em poder. Ainda que a gente atravesse algum momento difícil, ainda que a gente passe por alguns momentos de perseguições e tribulações, Deus nos tem dado essa alegria e esse privilégio. Também tenho que dizer que nós estamos fazendo algo ousado esse ano, porque o ano do conhecimento de Deus nós não havíamos feito dessa forma antes, mas depois de 12 anos aí caminhando na Igreja Conexão de Fé, nesse ministério, Deus tem nos dado essa direção de, pela primeira vez, a partir dos cultos de Natal, dia 23
e 25, nos domingos de Natal e na sexta-feira da antevéspera. Também no dia 30 de dezembro e no dia 1º, o nosso culto da virada e o nosso culto de início do ano, onde Deus tem nos dado a graça de compartilhar uma palavra profética para o ano, para o próximo ano. O Senhor tem nos dado essa estratégia de nós fazermos esse culto online e assim compartilhar algo novo de Deus que tem sido liberado para o nosso ano de 2023. Então participe, assista, compartilhe o link. Vai ser algo sobrenatural. Nós já temos preparado aí com a equipe nossa de técnica e produção, que é uma equipe pequena ainda, né? Uma equipe amadora, mas que tem já conseguido preparar algo que vai tocar o seu coração, com certeza, eu creio. Eu quero parabenizar os nossos irmãos que vão descer as águas do batismo. Temos que dizer a vocês que vocês são privilegiados. E quem já é batizado nas águas sabe e se lembra do dia do seu batismo como foi. É algo que é inesquecível, porque o batismo, ele faz parte da nossa história de caminhada com Deus. Os obstáculos que a gente enfrentou, talvez os desafios que a gente teve para poder tomar a decisão, tudo faz parte dessa história. E se você se recordar um pouquinho de como foi o seu batismo, você vai ter um testemunho lindo para contar. Eu me lembro que o meu batismo, não vou dizer a data, mas há muitos anos atrás, lá nos anos 80, nós tivemos o privilégio de, naquela época, a igreja só batizava em água corrente, então nós íamos lá para os lados de Ressaca, buscava um daqueles riachos, ribeiros, que tinha lá naquela região. Naqueles anos eram bem mais limpos, né? Não tinha esgoto correndo. E nós represávamos um lugar no riacho, e ali preparava todo o batismo. Era uma festa. Depois tinha um tempo de comunhão, e era muito especial isso, porque para nós sempre é uma resposta de Deus. O momento que você toma a decisão de batizar, descer as águas do batismo, é o momento em que você está dizendo: eu tenho uma aliança com Deus. Eu quero que essa aliança se torne pública. Eu preciso tomar essa decisão. E quando nós queremos tomar essa decisão e nós tomamos, Deus nos direciona em tudo. Deus prepara todas as coisas. É porque Deus está aguardando a sua resposta. Eu quero também me lembrar aqui que quando nós descemos as águas do batismo, nós sempre somos marcados por alguma coisa. Que naqueles dias que você falou: eu quero me batizar, alguma coisa aconteceu para que você talvez pensasse até em desistir. Então você é privilegiado novamente, porque você está aqui, você veio, você participou do curso preparatório, você talvez enfrentou aí alguns questionamentos interiores, mas você optou por vir. E eu sei que Deus tem uma palavra para marcar essa sua manhã. Uma resposta do céu. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Os
Os irmãos também que estão se preparando para a nossa cantata de Natal no outro domingo. Olha, está ficando linda. Eu vi ontem, fiquei emocionado em ver o que está sendo preparado aqui. Também é algo inovador, porque nunca fizemos algo nessa estrutura. E eu sei que vai ser especial, então convide mais alguém para estar conosco e venha, porque no dia 18 nós teremos a cantata em comemoração do Natal. Atos capítulo de número 10 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Só até aí. Ao olhar esse texto, que é conhecido na Bíblia como a conversão de Cornélio, ou a visita de Pedro à casa de Cornélio, nós entendemos que há todo um contexto, uma história envolvendo essa situação, se nós compreendermos quem era Cornélio. Cornélio era um centurião romano. O centurião romano era um oficial militar, uma autoridade responsável por cerca de 100 outros homens. Ele era uma autoridade militar de alto escalão. O centurião, ele coordenava um grupo de 100 soldados. E no caso do centurião, ele era mais tarde conhecido como a guarda pretoriana, dos que faziam a guarda das autoridades romanas, do governador, do procurador, dos responsáveis daquela região. E o texto nos dá uma outra informação sobre ele, que ele morava em Cesareia, a Cesareia marítima, a Cesareia que eu tive a oportunidade de conhecer as ruínas quando estive em Israel, que é um local lindo. Para você ter ideia que hoje as ruínas de Cesareia são utilizadas para eventos, casamentos. É um lugar como se fosse aqui, sei lá, um sítio, um lugar de eventos, um lugar muito bonito, porque está à beira-mar.
É uma cidade litorânea que na sua época que foi construída, era um porto para mais de 400 navios, talvez o maior porto que já existiu na Palestina na sua época. Cesareia que foi construída porque os governantes que estavam naquela cidade, que fossem romanos, não queriam ficar em Jerusalém, no meio do povo judeu, porque temiam revoltas, porque haviam grupos que faziam protestos, haviam grupos que se manifestavam contra o Império Romano e contra César, e de tempo em tempo faziam pequenas manifestações agressivas, violentas. Então, os governantes, com medo de ter que enfrentar a fúria do povo, estabeleceram a sua casa, a sua residência numa cidade que foi construída à beira-mar, com um porto, caso eles desejassem ir embora, eles poderiam pegar o navio e voltar para Roma. Então, a arqueologia descobriu, posteriormente, que Cesareia era onde estava a casa de Pilatos. Pilatos havia construído o seu palácio em Cesareia. Todos os procuradores romanos que moraram em Israel, começando por Herodes, eles tinham a sua residência fixa em Cesareia. Então Cesareia era como se fosse um tipo de capital, um lugar, uma cidade forte, onde eles poderiam governar dali e enviar os soldados e constituir outras autoridades, os cobradores de impostos, chamados de publicanos, a partir de Cesareia. E o texto começa dizendo para nós que Cornélio morava em Cesareia. Cornélio era um centurião, morava em Cesareia, mas ele também era um homem piedoso. Embora ele fosse romano, embora ele tivesse outra crença, outra religião por causa do seu país, ele servia ao Deus de Israel. Ele respeitava o Deus de Israel. Ele admirava o Deus de Israel. Era mais do que gostar das músicas que são cantadas na igreja. Era mais do que você gostar dos louvores, ou gostar da reunião, ou gostar de ir na igreja porque é contada uma história, porque se lê a palavra de Deus. Era muito mais do que tudo isso, porque ele tinha uma admiração pelos ensinamentos. E ele sabia que uma das formas de praticar aquela religião era dando esmolas. Ele sabia que uma das formas de poder fazer a vontade de Deus era ajudando as pessoas. Eu não sei se você tem essa noção de que quando você reparte o teu pão com alguém que está faminto, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você cede um copo de água a alguém que está com muita sede, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você ajuda alguém com uma cesta básica, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você visita alguém que está no hospital, enfermo, e você tem um momento seu de oração por essa pessoa, você está fazendo a vontade de Deus. Eu não sei se você tem noção de quando você acolhe alguém que está na rua, talvez sem teto, talvez morando em situação de rua, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você vê alguém que é pequenino, que está sendo oprimido, e você protege essa pessoa, você está fazendo a vontade de Deus, porque está escrito na palavra: estive enfermo e foste ver-me, estive doente, talvez internado no hospital, e você foi me visitar, estive encarcerado e você esteve ali comigo, você me deu apoio, você me deu atenção, você me deu cobertura. Eu estava com fome, estava sem roupas, estava com sede, e você pôde saciar a minha sede, pôde matar a minha fome e pôde cuidar de mim. Eu fui forasteiro e você me acolheu.
Isso é o que nós chamamos de caridade. E muitas vezes você não sabe disso. Mas quando você está praticando a caridade, você está fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus ensinou que quando você ajuda um pequenino que seja com um copo de água fria, você está fazendo ao próprio Deus. E é uma das formas de alcançar a salvação. E Cornélio sabia disso. Mas Cornélio queria mais do que isso. Fale para quem está do teu lado aí, você pode buscar mais do que isso. Você pode buscar mais do que isso. Muito mais está ao teu alcance. A Bíblia diz que Cornélio fazia suas orações nos horários que o judeu faz, e ele fazia a oração rigorosamente, porque além de piedoso, além de alguém que lia as Escrituras, além de alguém que estava sempre buscando ter a caridade, dando esmola, ajudando pessoas, eu fico pensando, alguém batendo na porta de Cornélio e falando, o senhor não tem hoje um prato de comida? E ele chamava a pessoa para dentro, ele ajudava a pessoa, e mais do que isso, a Bíblia diz, ele ensinou a sua família a fazer a mesma coisa, porque ele não ficou apenas ele praticando, mas ele foi ensinando os seus filhos, ele ensinou a sua casa, os seus empregados a tratarem bem as pessoas, e Deus estava vendo tudo isso, mas ele queria mais do que isso. Cornélio queria muito mais do que apenas fazer caridade. Cornélio estava buscando algo além. Você não sabe disso, mas alguém que trabalha na área social está sempre tirando muitas vezes da própria boca. Repartir o pão, você ia comer um pão inteiro, mas você reparte ele no meio, para que você possa alimentar mais alguém. Se você não está entendendo isso, é um princípio bíblico de multiplicação. Se você necessita que Deus multiplique aquilo que você tem, você precisa dividir, para que Deus possa multiplicar. Se ainda não entendeu, fale para quem está ao teu lado, quando você puder dividir, Deus vai multiplicar o que está na sua mão. Esse é um princípio bíblico, porque Jesus ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque a pessoa que está na condição de dar, ela está numa condição privilegiada, porque ela está repartindo o que ela tem. Ela está deixando de usar para si mesma e está entregando, doando para alguém. E quando você doa para alguém, você está doando ao próprio Deus. Você já pensou no privilégio que é você poder dar um pedaço de pão para Deus? Ah, mas Deus não precisa de pão. Claro que Deus não precisa do pão, mas o pequenino precisa. Então Deus entendeu que se você tivesse condição de fazer isso, você estava sendo bem-aventurado e privilegiado. Cornélio já tinha percebido isso, mas ele queria mais. Assim como talvez você que veio no culto nessa manhã está buscando mais. Você quer mais do que vir apenas à igreja. Você quer mais do que apenas gostar das músicas que são cantadas na igreja. Você quer mais do que vir na frente contar um testemunho. Você quer mais do que apenas fazer algo por alguém que está necessitado, alguém que bate na tua porta. Você quer mais do que apenas seguir piedosamente, religiosamente as esmolas, as doações. Você quer mais do que apenas ajudar as pessoas. Cornélio estava em busca de revelação. Foi o que a irmã Érica disse aqui, acerca de quem era ele diante de Deus, e acerca de quem era Deus para ele. Cornélio queria buscar mais conhecimento, mas Cornélio tinha um impedimento. Ele sendo romano, ele sendo uma autoridade, ele tinha que fazer isso apenas na região onde ele estava. Lá em Cesareia, morando no litoral,
num lugar lindo. E ele não tinha condição de ir numa sinagoga, porque ele era romano, e ele sendo romano, ele não poderia entrar numa sinagoga para aprender, para ouvir a palavra domingo de manhã, como você está fazendo hoje. Cornélio queria mais, sabe por quê? Porque ele percebeu que deveria existir algo mais além de dar esmola, além de entregar o dízimo, além de repartir o pão, além de ajudar alguém. Ele percebeu que haveria algo mais. Quando ele percebeu isso, ele falou isso para Deus em oração. Quem sabe o que Deus fez com ele? Fala assim: Deus enviou a resposta. Eu preciso dizer para você nessa manhã, que quando você quer mais, Deus envia o mais. Quando você busca mais, Deus traz resposta. Quando você quer receber mais do que aquilo que você já está vivendo, Deus começa a derramar sobre a tua vida. E se existe algo que Deus quer fazer hoje sobre a tua vida, para você que quer receber mais de Deus, para você que não quer ficar apenas ajudando as pessoas, para você que quer receber além do que você já tem, conhecer mais, descobrir mais de Deus, e você fala assim: talvez eu não queira descobrir mais sobre quem é Deus, mas eu quero descobrir quem eu sou primeiro para Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro do coração de Cornélio tinha uma busca. Eu não sei o que tem dentro do teu coração, mas Deus sabe o que tem no teu coração. E se você quer descobrir quem é você para Deus, por que Deus faz milagres na tua vida, por que Deus libera as coisas na tua vida, se você quer descobrir por que Deus envia a resposta para você, se você quer saber por que Deus te escolheu, por que Ele te visita na viração do dia, porque todas as vezes que você entra na presença dEle, você sente algo diferente. Você que quer buscar mais de Deus, faça como Cornélio fez. Sabe o que Cornélio fez? Ele estava na hora da oração da tarde. A Bíblia fala da hora nona, porque para o judeu era a hora do sacrifício. Ele não podia estar lá no templo, ele não podia estar lá na sinagoga, mas ele poderia fazer oração na casa dele. E dentro da casa dele ele estava orando, e o anjo do Senhor apareceu para ele. O anjo do Senhor apareceu para ele com a resposta. Sabe o que o anjo disse para Cornélio? Cornélio, primeira coisa, o anjo chamou ele pelo nome. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o teu nome. Pode ser que você não tenha decorado 3 versículos da Bíblia, mas Deus sabe o teu nome e o teu sobrenome. Deus sabe a tua história, Deus sabe quem é você. Pode ser que você ainda nunca leu um livro da Bíblia inteiro, mas Ele sabe qual é a tua história, onde você nasceu, como você viveu e como você chegou até aqui. Talvez você não tenha falado ainda para Ele o que você quer, porque você não sabe traduzir. Você quer algo mais, mas você não sabe nem dizer o que. Você quer ser usado por Ele, mas você nem sabe o que pedir. A Bíblia fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque muitas vezes não sabemos nem o que pedir. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vejo Deus intercedendo em nosso favor nessa manhã. Ele sabe pedir por aquilo que você não sabe. Ele sabe falar ao seu coração. Ele sabe trazer convencimento ao teu coração. E aqui você vai entender algo sobre esse texto. Em algum momento, na ministração da mesa, que eu vi a Érica aqui testemunhando, ela disse: eu entendi quem eu era. Se você ainda não participou da ministração que nós temos trazido, a restauração preparando a mesa, se prepare, se inscreva para a próxima edição. Quando for aberta, você já dá o seu nome, participa.
Porque é uma oportunidade que nós temos de entender quem nós somos. O anjo disse para ele a primeira coisa: Cornélio. Você não sabe o que significa isso? Eu vou dizer para você. Você está orando, você está dando esmolas, você está repartindo pão, você está fazendo tudo, mas nunca teve uma resposta. Então, um certo dia, Deus manda um anjo, na hora da tua oração, trazer uma resposta para você. E a primeira coisa que o anjo fala é o seu nome. Você precisa saber que o seu nome é conhecido diante de Deus. Você precisa ter certeza de que a tua identidade é conhecida diante de Deus. Você não sabe qual é a tua identidade. Você não sabe o que te faz conhecido diante de Deus. Mas quando Deus olha para você, Ele sabe o que você tem feito. Eu vou perguntar para você nessa manhã: tem alguma coisa que você faz que torna você conhecido diante de Deus? Nós não somos conhecidos diante de Deus porque nós falamos bonito, ou porque nós nos vestimos melhor, ou porque temos um carro do ano, ou porque temos uma casa grande, ou porque temos vários títulos de faculdade. Nós não somos conhecidos diante de Deus por causa do dinheiro que tem na nossa conta, ou que não tem. Você não é conhecido diante de Deus porque você ostenta uma posição de vida elevada. Isso faz você se tornar uma celebridade aqui na terra. O fato de você viajar para outras nações, o fato de você conhecer o mundo, pode fazer você uma celebridade aqui na terra, mas no céu nem sabe quem você é. O que fez Cornélio ser conhecido diante de Deus foram as orações e as esmolas. Fale para quem está do seu lado aí: o que te torna conhecido diante de Deus são as suas orações e as suas esmolas. Eu olhei esse texto e eu falei: não é possível isso. Eu quero convidar você a ler esse texto novamente comigo. Capítulo 10 de Atos, o versículo de número 4 diz assim: Cornélio, e este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Marque esse versículo 4 na sua Bíblia. Existe alguma coisa que te torna conhecido diante de Deus? Você faz uma publicação no seu Instagram, é visualizado por milhões de pessoas, mas o céu não dá nenhuma curtida. Você tira uma foto legal e coloca e publica na rede social, o céu não fica nem sabendo. Mas na hora que você ora, e aí vou dizer para você, dependendo de quantas vezes você ora, o céu vai encher você de visualizações. Porque todas as vezes que você faz a sua oração, eu vi o testemunho do Gabriel aqui, ele teve um momento de falar com Deus e fazer um testemunho que ele falou: eu faço um voto diante de Deus. Se Ele me ouvir, se Ele me tirar dessa situação, eu vou me batizar. E não foi suficiente. Ele saiu, mas depois ele falou: se eu tiver uma liberação da minha moto, e isso for rápido, eu vou me batizar. Eu vou cumprir a minha promessa.
é a oração de uma frase só. A Bíblia está cheia de oração de uma frase só. E eu te digo, Deus ouve. E é isso que vai tornar você conhecido diante de Deus. Porque Ele ouve a tua oração. Toque alguém que está ao teu lado e fala: Deus está ouvindo as tuas orações. As tuas orações te faz conhecido diante de Deus. Cornélio era um centurião romano, uma autoridade, morava em Cesareia, numa casa na praia, na casa no litoral, mas ele tinha sempre a disciplina de fazer as suas orações. Eu preciso dizer para você, a tua oração não pode ser apenas a oração da hora do perigo. A tua oração não pode ser aquela oração que você só faz quando você está necessitado. Mas a tua oração é uma forma de falar com Deus. E se você ama Deus, e se você tem relacionamento com Ele, você precisa falar com Ele toda hora. Chegou mensagem. Chegou mensagem. E Ele está falando comigo. E Ele está falando comigo. Por quê? Porque quando você fala com Ele, Ele fala com você. Ele traz resposta para as tuas orações. As suas orações não vão ficar sem resposta. Eu profetizo sobre a tua vida que nessa manhã Deus trará resposta às tuas orações. Além de Deus saber o nome de Cornélio, Deus falou para ele: as tuas orações e as tuas esmolas estão sendo vistas diante de Deus. E aqui eu quero dizer o que essa palavra está pregando hoje, nessa manhã. Sabe o que ela está dizendo? Deus tem memória. Alguém não entendeu o que eu disse? Na minha Bíblia está escrito que Deus tem memória das tuas orações. Às vezes a gente ora e nem lembra mais o que foi que a gente orou. Mas Deus tem memória das nossas orações. Tem oração em forma de frase que você disse uma vez só, Ele guardou na memória. Cornélio nem sabia direito quem era Deus, mas Deus já estava dizendo para ele quem era ele diante de Deus. Existem pessoas que não sabem disso. Quem é você para Deus? E eu pergunto para você: se você souber que Deus está ouvindo as tuas orações, e mais do que isso, ainda está gravando uma memória das tuas orações, o que você diria? O que você faria? Eu oraria mais. Eu falaria muito mais com Ele, sobre muito mais coisas. Eu aumentaria o meu relacionamento com Ele. Talvez eu faria uma lista de pedidos. Mas o anjo falou para ele: as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E Deus estava trazendo para ele uma direção. Fale comigo, uma direção. Sabe qual foi a direção que Deus deu para ele? Falou para ele: existe um homem chamado Pedro, Simão, de sobrenome Pedro, está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Ele está em Jope, lá na cidade de Jope. Esse Simão curtidor mora na beira-mar. Manda chamar ele.
Às vezes você quer uma direção de Deus, que fale o seu nome, o seu sobrenome, e fala para você o que aconteceu no seu passado, e o que vai acontecer no seu futuro, e Deus não faz assim. Deus simplesmente traz uma direção para ele e fala assim, ó, chama Pedro. Está nesse endereço aqui. Manda chamar ele. Porque o que te trouxe até aqui não é o suficiente para te levar adiante. Tudo que você já fez até hoje, toda esmola que você já deu, toda oração que você já fez, a sua busca daqui para frente precisa ser diferente. Não vai ser apenas ir ao culto, ou ir à igreja. Não vai ser apenas assistir o culto online. Não vai ficar para você apenas superficialmente, com as atitudes que você já conhece, com a forma que você já sabe. Aquele marmitex que você entrega toda semana, a cesta básica que você compra e doa para alguém. Precisa ter algo mais. Precisa ir além disso. Mas você nem sabe como. Então Deus traz uma direção para ele. E a direção era: manda chamar Pedro aqui na sua casa. O texto que eu li termina dizendo que ele acabou de ouvir a visão, acabou de ter essa revelação, acabou de ter essa palavra. Ele já chamou 2 empregados e um soldado e falou: vai nesse lugar. Vocês vão encontrar a casa de Simão, o curtidor. E eu quero aqui fazer um parênteses para dizer para você que Pedro não morava junto com Simão. Ele estava hospedado na casa de Simão. Porque Pedro morava em Cafarnaum, uma outra cidade que eu tive o privilégio de conhecer, que fica distante de Jope. Jope fica próximo da capital, em Tel Aviv. Enquanto a casa de Cornélio para Jope, o lugar onde Pedro estava hospedado, são 50 quilômetros. Se fosse para ir de carro, talvez meia hora você estaria lá. No trânsito de São Paulo, 2 horas. Mas eu entendo algo aqui da parte de Deus. Deus sabia que Pedro tinha a resposta para as orações de Cornélio. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Você está pedindo resposta para Deus, mas você pode ser a resposta para a oração de alguém. Você está querendo que Deus libere algo sobre a tua vida, mas você é portador de uma resposta de Deus para a vida de alguém. Se eu fosse você, eu tirava toda a resistência, toda a desobediência, toda a obstinação, toda a inflexibilidade, todo o demônio que muitas vezes te trava, te bloqueia. Você poderia repreender em nome de Jesus, tirar de você toda a tradição que te impede de poder obedecer a Deus, porque muitas vezes o nosso jeito de ser bloqueia o mover do Espírito. Ela simplesmente obedecer. Sabe o que Cornélio fez quando ouviu a voz de Deus? Chamou 2 servos na hora e um soldado e falou: vai, traz esse Pedro aqui. Ele não falou assim: e se ele não quiser vir? E se nós não encontrarmos ele? Cornélio não questionou. Fale para quem está do seu lado aí: Cornélio não questionou. Agora pergunta assim: e você, questiona? Não precisa responder para a pessoa não.
Porque quando Cornélio, que era um homem que orava, que era um homem piedoso, que era um homem que temia Deus, que era um homem de uma outra religião, um homem de um outro país, que era uma autoridade, ele estava servindo a Deus do jeito dele, e ele estava buscando uma resposta de Deus, e quando Deus falou com ele, ele não pensou duas vezes, ele não fez pergunta, ele não pediu confirmação, ele não falou, me dá um sinal, se for o Senhor mesmo que está falando, se esse anjo é de Deus ou é do diabo, eu não quero saber. Ele simplesmente obedeceu, ele seguiu a direção. Deus está buscando pessoas que querem obedecer, sem questionar, que querem crer, que querem seguir. Está cheio de pessoas para fazer perguntas. Ah, mas quem que é você? Ah, será que é Deus mesmo que está falando? Será que é Deus que está te ouvindo? Deve ter sido sorte. Ah, se eu fosse você, não ia não. Mas Cornélio, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Ele recebeu uma direção de Deus. A direção de Deus era simples. Vai lá na casa de Simão, o curtidor, tem um homem hospedado lá. O hóspede dele se chama Pedro. Manda Pedro vir com você. Fala para ele vir na tua casa. E aqui eu quero dizer algo para você. Muitas vezes Deus dá uma direção para nós e nós obedecemos. O problema é Deus convencer Pedro que Pedro deve ir. Porque para quem já leu esse texto, sabe que Deus precisou falar com Pedro 3 vezes, trazer uma visão para ele. Ele questionou. A primeira vez ele falou, não vou. Tá louco? Tá louco? Eu vou me inscrever num seminário desse, para quê? Para que eu vou lá na igreja? Depois, quando a visão se repetiu, ele ficou falando assim, mas não pode ser. O senhor vai insistir nesse assunto mesmo? Não acredito que você está tendo a audácia de falar comigo 2 vezes o mesmo assunto. O senhor quer que eu vá fazer visita no hospital? O senhor quer que eu reparta o pão que eu não tenho nem para mim? O senhor quer que eu tire da minha boca para repartir com alguém? Você está querendo que eu fique igual um bando de louco indo para a igreja? Aí você muitas vezes começa a questionar se é Deus mesmo que está falando com você. Então você quer uma prova de que você é Deus. Cornélio não perguntou nada, ele só obedeceu. Mas Pedro, Deus precisou falar com Pedro 3 vezes. Fale para quem está do seu lado aí. Para Pedro, Deus precisou falar 3 vezes, trazer revelação, dar direção. E mesmo assim, Pedro questionou. E você? Quantas vezes faz que Deus está falando com você? Deus manda um pregador falar e o pregador fala e você não acredita. Deus dá sonho para você e você pede uma confirmação do sonho que você teve. Aí Deus manda a confirmação e você ainda está questionando, sabe por quê? Porque depois de Deus falar com ele 3 vezes, ele ainda não entendeu. Ele ficou perplexo. A Bíblia fala que ele ficou encucado, ele ficou indignado por causa da direção que Deus estava dando para ele. É engraçado, sabe por quê? Eu vou dizer para você o que diz nesse texto. Fala que ele não tinha nem entendido ainda. Aí o Espírito Santo falou assim, dá licença, vou interromper aí os seus pensamentos. Você está preocupado, fazendo cálculo, tentando entender como é que vai ser, querendo que eu te explique, pedindo a 4ª visão, apertando a tela aí para ver se liga de novo, mandando mensagem. Talvez você está questionando,
mas já tem 2 homens aí na porta que vieram buscar você. Desce e vai com eles, sem questionar, sem duvidar. Sabe por que Deus falou para ele descer? Porque ele tinha subido no eirado, ou no telhado, ou numa varanda que tinha no piso superior. No dia anterior, Deus falou com Cornélio, Cornélio obedeceu na hora. Agora Pedro está pensando em sabotar os planos de Deus. Eu vou dizer novamente para você entender melhor. Quando você não obedece o que Deus está mandando você fazer, você está tentando gongar, você está tentando atrapalhar, você está tentando impedir o plano de Deus. E na minha Bíblia está escrito que agindo Deus, não vão ser os seus questionamentos que vão impedir Deus de agir. Você pode não participar, você pode não receber, você pode ficar de fora, você pode não ter acesso a tudo que você gostaria de ter. Mas uma coisa eu digo para você: se você obedecer, você só tem privilégio. Que privilégio é poder obedecer? Porque Pedro ainda está pensando qual o significado do que Deus falou com ele. E Deus, pelo Espírito Santo, falou com ele: ó, não vai dar tempo para te explicar tudo não. Você pegou? Pegou. Não pegou? Pode ir, sem questionar. Me chama a atenção isso, sabe por quê? Porque Pedro, embora questionou, embora Pedro quis discutir com Deus, embora Pedro não concordou com o que Deus estava fazendo, Pedro desceu, recebeu os homens, hospedou aqueles homens e falou: olha, eu não entendi direito o que Deus está fazendo não, mas eu vou com vocês. Está faltando pessoas que aceitem ir sem questionar. Está faltando pessoas que mesmo questionando, obedeça. Porque está cheio de gente por aí perguntando se é Deus mesmo que está dando direção. Tem gente por aí que está duvidando que Deus queira falar com você nesse nível, que Deus queira abrir para você certas oportunidades. Será que é para eu me batizar mesmo? Será que o que Deus tem para a minha vida é isso mesmo? Está cheio de pessoas que questionam, e enquanto questiona, cruza os braços. Se Deus quiser mesmo que eu vá, Ele vai ter que vir aqui em pessoa e mandar um Uber me buscar. Nessa manhã eu quero dizer para você que colocou algumas condições, fez exigências. Para você que fez exigências e colocou condições para obedecer o que Deus está falando e colocando no seu coração, para responder a direção que Deus está te dando. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você entendeu que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e que todas as coisas pertencem a Ele, e que a tua vida está na mão dEle, obedece, simplesmente obedece, sem questionar. E mesmo que esteja contrariado, vai. Mesmo que você não esteja entendendo direito, vai. Porque Deus está falando no coração de Cornélio, e Cornélio está obedecendo. Mas quando Deus fala com Pedro, Pedro fica contrariado. E quando uma pessoa fica contrariada, ela não pega nem um copo d'água para você. Verdade ou mentira?
Uma pessoa contrariada fala assim: eu não vou lá ouvir aquele pastor que chama atenção. Eu não vou lá para fazer parte daquela igreja, não. Eu não vou lá porque eu estou contrariado. Aí a pessoa empaca, bloqueia. E ainda te digo mais: põe a culpa no pastor. Não é assim? Ah, é porque aquela música que o Léo canta. Ah, é porque aquele louvor que a Amanda canta, eu não gosto. Eu não gosto. Uma pessoa contrariada não quer servir, não quer obedecer. Mas Pedro, mesmo contrariado, Pedro foi. Porque quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Tem algo de errado com você. Teu coração não está funcionando, ou o teu ouvido espiritual está tampado. Existe algo de errado com você quando você escuta Deus e Deus está falando com você. Mesmo que você não tenha entendido, obedece. Porque muitas vezes quando você é contrariado, é um sinal de que a vontade é dele e não a sua que está sendo feita. Pegou? Porque tudo que te agrada muitas vezes vai fazer um afago no teu ego. Tudo aquilo que vai deixar você feliz muitas vezes é quando todo mundo concorda com você. Deixa o like lá. É quando alguém vai lá falar com você muitas vezes, está te dando visualizações e você está feliz. Mas isso pode ser aqui na terra. Lá no céu, o que é importante para Deus é o quanto você ora, o quanto você busca, o quanto você dá esmola, o quanto você serve, o quanto você pratica na obra no reino, é o quanto você semeia. É isso que faz você conhecido diante de Deus. Eu quero concluir, mas eu vou dizer algo para você sobre isso. Pedro tinha um testemunho. Vou explicar melhor para você. A oração, a esmola que Cornélio dava, ficou gravado na memória diante de Deus. Sim ou não? Mas Pedro tinha uma história como discípulo de Jesus. Eu comecei dizendo para você, se você se lembrava do seu batismo, você tem uma história com Deus. Você tem um testemunho com Deus. Quando você vai pregar, quando você vai compartilhar, você se lembra de tanta coisa que Deus já fez na tua vida. Não estou falando de alguém que te conheceu apenas pela rede social, que acompanhou as tuas postagens. Estou falando de alguém que andou com Jesus, que teve a oportunidade de negar Jesus, mas que depois Jesus chamou Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro tinha um testemunho, uma história de relacionamento com Jesus. Sabe por que Pedro, mesmo contrariado, ele foi? Porque ele tinha uma história com Deus. A sua história não se resume às coisas que você pede para Ele, somente quando você precisa. A tua história não se resume a uma oração ou alguma atitude que você fez.
A tua história tem toda uma história de caminhada e relacionamento, de coisas que Deus falou para você, de sonhos que Deus te deu, de respostas que Ele te trouxe, de pessoas que passaram pela tua vida, de relacionamentos que você viveu, de situações de perigo que você clamou e Ele te respondeu. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é o seu testemunho? Sabe o que Pedro foi fazer na casa de Cornélio? Compartilhar o testemunho dele. E sabe o que significa a casa de Cornélio? Pedro já chegou logo falando para ele lá, olha, eu não ia vir, porque não é correto para um judeu entrar na casa de uma pessoa de outra raça. Ele está falando assim, entrar na casa de estrangeiros, para compartilhar o dom do Espírito. Mas eu preciso dizer para você que isso que você carrega não é teu. A bênção que Deus te deu não é tua. É para você compartilhar com alguém. E isso só vai multiplicar na hora que você repartir. Não entendeu ainda? A palavra que Deus te deu, o dom que Deus derramou sobre a tua vida, toda vez que você tirar de você e repartir com alguém, Ele vai multiplicar na tua vida. A unção aumenta, o testemunho aumenta. Você não vai ter um testemunho para contar, você vai ter vários. Você vai ter vários frutos. No lugar onde você for, tem alguém que te conhece, que viveu um testemunho de como Deus usou você para ser resposta de oração. As pessoas que você conhece precisam saber que Deus é na tua vida. E da mesma forma que Ele moveu quando você pediu, Ele vai poder mover quando a pessoa acreditar e pedir também. Da mesma forma que você aprendeu a fazer as suas orações, essa pessoa também vai aprender a fazer. Então compartilhe com alguém. Como é que eu compartilho? Como que ora? Pastor, eu não sei como faço isso. Cornélio também não sabia. Manda chamar Pedro. Significa que você pode ser resposta na oração de alguém, resposta na vida de alguém. Alguém que está esperando. Então você vai compartilhar o quê? Pastor, o que eu vou dizer lá? Compartilhe a tua história. Porque quando você contar a tua história, a pessoa vai ver o que Deus fez na tua vida. Pedro chegou na casa e começou a compartilhar. E foi compartilhando. E na minha Bíblia está dizendo assim, que ele nem terminou a pregação, e o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam ouvindo. Eu preciso dizer para você, nesta manhã, que antes mesmo desse culto terminar, Deus vai derramar sobre a tua vida um mover do Espírito tamanho, porque você está ouvindo a palavra que eu estou compartilhando, e o simples fato de você estar recebendo, o simples fato de você estar ouvindo, o simples fato de você estar saindo da sua casa e vir participar aqui nessa manhã, Deus estará derramando sobre a tua vida. E a Bíblia diz que todos foram batizados, todos foram cheios no Espírito Santo, porque o mover foi grande. Aqui eu aprendi uma coisa. Não dependia de Pedro, dependia do que Deus queria fazer na casa de Cornélio. Pedro só foi uma ferramenta que Deus usou. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não se preocupe, porque não vai ser por causa da tua história ou por causa do teu testemunho que Deus vai mover. Deus vai mover porque é propósito dele. Ele quer derramar. Ele quer curar. Ele quer dar dons do Espírito. Ele quer encher do Espírito. Não era por causa da pregação de Pedro, o questionador. Ei, você que fica colocando impedimento para aquilo que Deus quer fazer. Você que muitas vezes fica colocando
pedindo sinais para Deus, pedindo confirmação para Deus. Deus falou uma vez apenas com Cornélio, Cornélio obedeceu. Mas quando Deus falou com Pedro, precisou falar 3 vezes para que Pedro pudesse aceitar. Aí existe algo da parte de Deus que eu preciso dizer a você. Não é nem por causa da tua história, mas é por causa da tua obediência. O mover vai ser de Deus na vida da pessoa, porque é vontade dele derramar do Espírito sobre toda a carne. É promessa de Deus para a tua vida. Deus vai cumprir a promessa dele. Pastor, então se não tem a ver comigo, por que eu preciso ir? Porque você se dispôs a ser uma ferramenta a ser usado por Deus. E que depois que você for, você vai ter mais um testemunho para contar. Sabe por que você não tem testemunho? Ah, pastor, eu não tenho testemunho assim, nada para contar. É porque você não está vivendo e não está obedecendo, não está indo. Porque quem vai tem testemunho para contar. Quem atende o chamado tem testemunho para contar. Quem obedece tem testemunho para contar. Sabe por que você não tem nada, não move nada? Porque você não obedece. Fica de braços cruzados esperando Deus vir explicar as coisas para você. Muitas vezes a resposta de Deus vai vir assim: olha, em janeiro vai ter o treinamento do imersão. Vai ser lá em Curitiba, depois no litoral do Paraná. Pastor, eu vou, porque vai ser uma oportunidade para eu aprender. Eu te digo uma coisa: se você for e Deus não fizer nada, pelo menos uma história você vai ter para contar. Mas se você for e Deus mover lá, você vai ter testemunho para contar. Porque a tua história sem o mover de Deus é só uma história. Mas quando a tua história tem um testemunho, um mover de Deus, uma ação de Deus, uma manifestação do Espírito sobrenatural, vira um testemunho. Sabe o que Deus quer trazer para a tua vida? Coisas novas. Sabe o que Deus quer mover na tua vida? Obediência. Sabe o que Deus quer trazer para você nessa manhã? Será que você se enquadra como Cornélio, que ouve uma vez, basta uma direção de Deus, você obedece? Ou será que você está na situação de Pedro, que fica questionando e não quer ir? Ou fica questionando e vai? Eu quero orar nessa manhã com você que ouviu essa palavra. Porque eu entendo que tem alguém que precisa tomar uma decisão aqui nessa manhã. Deus já sabe o seu nome, só não ouviu a tua oração ainda, porque você ainda não orou. Deus já sabe o teu nome, já ouviu a tua oração, mas não viu a tua esmola ainda, não tem nenhuma atitude. A esmola aqui significa a atitude, a ação que Cornélio tinha. Deus já sabe o teu nome, Deus já ouviu a tua oração, e Deus já viu a tua esmola, a tua atitude. Sabe o que está faltando agora? O anjo trazer a direção. Nessa manhã eu represento o anjo de Deus, trazendo uma direção para você que quer algo mais de Deus, para você que quer mover, que quer buscar esse conhecimento de Deus, para você que quer receber mais de Deus. Nessa manhã você pode ter a atitude de Cornélio, que vai ouvir a direção e vai seguir, e vai obedecer, e vai atender prontamente. Ou você pode ter a atitude de Pedro, que vai começar a questionar: será que Deus está repetindo de novo essa palavra para mim? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu vou dizer para você algo sobre memória. Quem aqui tem celular?
Sabe quando o celular está com a memória cheia? Alguém já ficou assim? É o meu. Aí você precisa escolher algumas coisas para apagar, não é assim? Porque nunca a gente quer apagar tudo. Celular com a memória cheia, a gente... Ah, isso aqui eu não posso apagar. Isso aqui eu não posso apagar. Aí você fala assim, já apaguei algumas coisas semana passada. Será que eu vou ter que apagar de novo mais algumas coisas? Isso aconteceu comigo. Então, de repente, chegou um belo dia que o celular nem ligou mais, apagou tudo, fez um reset sozinho. Porque estava com a memória cheia, a ponto de ele entrou em colapso. Aí Deus falou algo para mim. Deus tem uma memória acerca das tuas orações. Mas a memória de Deus, quando está cheia, sabe o que acontece? Quem sabe o que acontece com a memória de Deus quando está cheia? A memória de Deus é como um cálice, porque Ele vai depositando toda a nossa oração. Você vai orando, você vai orando, você vai orando, vai enchendo a memória de Deus. Ah, mas não tem resposta, não recebi nada, não vi um anjo, não tive visão, não tive uma direção. Vai enchendo a memória de Deus. Porque a memória de Deus, quando está cheia, a Bíblia fala em Apocalipse 5, ela derrama. Sabe o que significa isso para nós? Você vai fazer a memória de Deus derramar direção e revelação sobre a tua vida nesta manhã. Encha a memória de Deus com a tua oração. Porque quando o cálice está cheio, ele transborda. Talvez algumas pessoas aqui ora tão pouco, tem tão poucas atitudes, que não consegue encher a memória de Deus. Se existe algo que você ainda pode fazer esse ano, é transbordar a memória de Deus com a tua oração. Pastor, mas eu vou pedir tanta coisa para Ele. Não é o tanto que você pede, é o quanto que você obedece. Porque todas as vezes que você ora, Ele registra na memória. Mas quando você tem uma atitude como o Cornélio tinha, que dá esmola, de repartir o pão com alguém, de obedecer, cada atitude tua de obediência, Ele tem que registrar também. E se você registrar tudo na memória do seu celular, chega uma hora que o seu celular está com a memória cheia. Se você quiser bater foto de tudo que você vê, vai chegar uma hora que o seu celular vai estar com tanta foto, você vai ter que apagar algumas. Mas a memória de Deus, quanto mais coisa Ele registrar ao teu respeito, quando Ele derrama, você tem um testemunho para contar. Se você ainda não tem testemunho, nessa manhã, esta palavra se tornará um testemunho para a tua vida. Porque Deus está dizendo para você, eu vou te visitar. Nessa manhã, eu vou derramar do meu Espírito sobre a tua vida. Nessa manhã, eu vou te encher dos dons do Espírito. Nessa manhã, mesmo que você esteja contrariado, você está obedecendo. E se você obedece, você recebe tudo que Deus tem para a tua vida. Levante suas mãos ao céu e comece a orar. Vai enchendo a memória de Deus. Comece a encher a memória de Deus. Eu não sei qual é o pedido que você vai fazer. Eu não sei qual é a atitude que você vai ter, mas está na hora de você encher a memória de Deus. Vai enchendo 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 a memória de Deus. Ele vai derramar sobre a tua vida algo novo. Vai enchendo a memória de Deus. Está na hora de você receber tudo. Recebe tudo. Fazendo todo recebe medo tudo. Desaparecer, tudo. trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pede resposta para Ele nessa manhã. Pede revelação. Pede entendimento. Pede para Ele nessa manhã. Você que quer receber algo novo da parte de Deus, pede para Ele nessa manhã. Enche o cálice da memória de Deus com a tua oração. Não pede só para agora, não. Pede para o próximo ano também. Pede o mover de Deus para a tua vida. Se você é difícil de acreditar, se você é difícil de obedecer, se você é um questionador, pede para Ele começar a tirar os teus questionamentos. Se você é um cético, se você duvida de tudo que Ele te fala, pede para Ele te ensinar a crer. Pede para Ele te ajudar a acreditar. Pede para Ele fazer sinais na tua vida. Mas pede também para Ele quebrar tuas resistências, tua teimosia, tua cabeça dura, tua obstinação, tua preguiça, tua rebelião, tua rebeldia. Pede para Ele te quebrar. Vem Espírito Santo sobre nós, somente naqueles que querem receber mais dos teus dons, somente aqueles que querem receber mais do teu fogo, somente aqueles que querem receber o batismo no teu Espírito Santo. Espírito desce como fogo. Vem Espírito Santo sobre Santo nós. Espírito desce Vem como Espírito fogo. Santo. Tem alguém querendo receber mais. Tem alguém que está pedindo. Tem alguém que está clamando. Santo Espírito desce Tem alguém que como quer receber fogo. mais. Santo Espírito desce como fogo. Tem alguém que veio aqui contrariado nessa manhã. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Tem alguém que não quer, mas tem alguém que está pegando fogo, que está com o coração Santo ardendo. Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Deus está trazendo sobre a tua vida nessa manhã o mover do Espírito Santo. E se você está com o teu coração quebrantado e quer receber o dom do Espírito Santo, pede para Ele agora. Fala: Espírito Santo, me batiza com fogo. Espírito Santo, me batiza nessa manhã. Eu quero receber os dons. Porque Pedro nem tinha terminado de pregar quando aquelas pessoas receberam o dom do Espírito Santo. Tem a ver com o que Deus quer te dar. Deus quer te dar mais.
Deus quer derramar sobre a tua vida. Se tem alguém perto de você querendo receber mais, receba da parte do Espírito Santo. Receba do Espírito Santo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Quero viver algo novo. Sabe o que aconteceu na casa de Cornélio? Faz meu coração Pedro. arder de novo. Pedro tinha algo que Cornélio não tinha. Cornélio queria receber o fogo do Espírito Santo. Eu quero viver. Sabe o que está faltando na tua vida para ser movido pelo Espírito Santo? Pedro nem queria ir, mas Deus falou com ele. Ele não entendeu a visão, mas ele foi, porque dentro dele tinha o Espírito Santo. Se você tem fogo, se você tem o fogo do Espírito Santo dentro de você, você pode compartilhar esse fogo com alguém. Se você tem o fogo do Espírito Santo, você pode derramar sobre a vida de alguém. Vou pedir para os pastores, irmão Dorta, também pega aí o óleo de unção. Você vai compartilhar essa unção com alguém. É o que Pedro estava fazendo. Espírito desce como você tem fogo dentro de você para compartilhar. Desce como fogo. Compartilha desse fogo com alguém. Compartilha do Espírito Santo com alguém. Compartilhe o dom do Espírito Santo com alguém. Santo Espírito, você tem fogo do Espírito Santo. Então compartilha. Derrama essa unção sobre a tua vida. Santo Espírito, o Espírito Santo está marcando você. Santo Espírito, desce como fogo. Deixa Deus marcar você com o óleo dessa unção. Deixa você ser marcado com o óleo da sua unção. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Para te habilitar. Deixa o Espírito Santo marcar você com o óleo da unção para te marcar. Deixa o Espírito Santo marcar você, com o óleo da unção para te marcar. Deixa o Espírito Santo selar a tua vida, você, com o óleo da unção. Compartilha dessa unção. Compartilha dessa unção. Compartilha dessa unção. Compartilha dessa unção. O fogo do Espírito sobre a tua vida. O fogo do Espírito Santo está sobre a tua vida. O fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba do fogo do Espírito. Receba o fogo do Espírito. Incendeia, 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 incendeia. Oh, receba! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, você tem fogo, você tem testemunho. Incendeia, compartilha do fogo do Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. O coração de todos que estavam na casa de Cornélio estava ardendo o coração, estava queimando o coração, porque você tem fogo, você tem fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Quando você tem algo do Espírito Santo, é o Espírito que convence, é o Espírito que transforma, é o Espírito que libera, é o Espírito que te move. Mova-se no Espírito,
Mova-se no Espírito. Deixa o Espírito te mover. Deixa o Espírito te mover. Deixa o Espírito te mover. Se mova pelo Espírito. Se mova pelo Espírito. Comece a se mover no Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem, Espírito, vem. Incendeia, 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 incendeia. Cornélio percebeu que o que trouxe ele até ali não era suficiente para levar ele adiante. Cornélio percebeu que ele precisava receber mais para seguir adiante. Deus está dizendo para você, nesta manhã, Ele vai te dar mais. Eles convidaram Pedro para vir. Pedro foi, mas eles não queriam deixar Pedro ir embora. Porque quando você recebe algo novo de Deus, você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Quando Deus te dá algo novo, você recebe algo novo de Deus. Você tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Porque é aquilo que Deus estava derramando na vida de Pedro era algo novo. E ele estava compartilhando aquilo com Cornélio. Eu profetizo sobre a tua vida que o que aconteceu na casa de Cornélio vai acontecer na tua casa também. Deus vai trazer um mover sobre a tua família, sobre os teus parentes, sobre os teus amigos, sobre os teus vizinhos. Deus vai entrar na tua casa. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Levanta a sua mão para o céu. Você vai profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Está chegando as festas de final de ano, e não tem melhor momento do que esse para você compartilhar o fogo do Espírito com alguém que está precisando muito, alguém que está orando, alguém que está esperando resposta de Deus, um parente que vem te visitar, um amigo que você vai visitar. Não existe momento melhor do que esse para você profetizar, para você compartilhar. Talvez Ele vai visitar você naquela mesa, e quando Ele chegar, você não vai querer que Ele vá embora, porque Ele chegou na casa. E quando Ele chega na casa, você não quer que Ele vá. Eles pediram para Pedro ficar. Está na hora de você profetizar. Então profetize sobre a tua família. Profetize mover do Espírito. Profetize os sinais de Deus. Profetize salvação. Profetize libertação. Profetize a cura. Profetize mover do Espírito. E todos serão cheios do Espírito Santo. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está gravando na memória a tua oração. Enche a taça de oração. Essa taça vai transbordar nessa manhã.
Você tem que dar uma resposta para Deus. Então dê a resposta para Ele e diga sim. Eu quero tudo. Diga sim. Sim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Profetiza. Profetiza que o Espírito Santo vai descer como fogo sobre a tua casa. E nesse Natal, nas festas de final de ano, vai ser o mover de Deus. Assim como foi na casa de Cornélio, a casa foi cheia do Espírito Santo. Comece a profetizar. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.